e hoje eu quero falar sobre esperança. Eu acho a projeção funcionou ou ainda não? Não? Então eu vou pedir para vocês pegar o celular de vocês, abrirem a Bíblia de vocês. Se alguém do seu lado não tiver uma Bíblia, compartilhe aí, porque a gente vai ler bastante texto bíblico hoje, tá? Então eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia no livro do profeta Abacuque. Abacuque, capítulo 1, versos de 1 a 4. Abacuque, capítulo 1, versos de 1 a 4. É bom ter Bíblia no telefone, porque se a gente falasse assim, abre a Bíblia em Abacuque, em papel, ia ficar todo mundo assim, mas isso existe na Bíblia? Que é um profeta pequeno e difícil de achar, né? Abacuque, às vezes Oséias, Miqueias, que são textos pequenininhos, né? Bom, vamos ler então, eu vou ler na versão NVT, que é a versão que eu leio sempre. Lucas, acho que precisa baixar um pouquinho meu microfone, que ele está com uma microfonia... aí, secou. Isso. Obrigado. Abacuque 1,4 diz assim: essa é a mensagem que o profeta Abacuque recebeu numa visão. Até quando, Senhor, terei de pedir socorro? Tu, porém, não ouves. Clamo, a violência por toda parte, mas tu não vens salvar. Terei de ver essas maldades para sempre? Por que preciso assistir a tanta opressão? Para qualquer lugar que olho, vejo destruição e violência. Estou cercado de pessoas que discutem e brigam o tempo todo. A lei está amortecida e não se faz justiça nos tribunais. Os perversos são mais numerosos que os justos, e com isso a justiça é corrompida. Deixa eu explicar para vocês o profeta Abacuque. Muita gente não conhece, ou talvez nunca ouviu falar desse profeta. Ele é aquilo que na Bíblia, na teologia, a gente chama de profeta menor. Tem profetas maiores e profetas menores. Os profetas menores não têm a ver com a importância, ele não é menor pela sua importância menor. Ele é chamado de profeta menor pelo tempo de ministério que ele exerceu. Provavelmente, Abacuque foi um profeta de curta duração, diferente de Jeremias, que foi a vida toda, Isaías, basicamente a vida toda, Ezequiel também, profetas de longa duração, anos e anos e anos e anos. Alguns profetas profetizaram só por 6 meses, outros por 2 anos, outros por 1 ano. Foi um curto período de duração. O profeta Abacuque, ele é um profeta menor porque o seu tempo de profecia é curto, ok? Lembre-se que no Antigo Testamento, a profecia, o dom de profecia, o ministério da profecia, ele acontecia quando Deus enviava o espírito da profecia para uma pessoa. Ele era alguém que anunciava, falava em nome de Deus para o povo. O profeta Abacuque, ele tem uma estrutura muito interessante, que é basicamente o seguinte: o livro começa com a oração de Abacuque. Depois, a resposta de Deus à oração de Abacuque. Depois, Abacuque ora de novo, no final do capítulo 1, até o início do capítulo 2. Deus responde de novo a Abacuque. E, por fim, o capítulo 3 de Abacuque, que a gente acabou de cantar aqui, ele é um salmo, ele é um canto, ele é um salmo oferecido a Deus. E aí você vai perguntar assim, quem é Abacuque então? Abacuque é de uma família sacerdotal, levítica, que servia no templo. No Antigo Testamento, existiam famílias que eram dedicadas exclusivamente ao trabalho do templo. Levitas, sacerdotes. É a mesma família, a família de Levi. Parte da família servia no cuidado do sacrifício, essa era a função do sacerdote, da transmissão da lei, do serviço do templo, das ofertas, dos sacrifícios, e parte dessa família, dessa mesma família, era dedicada ao cuidado do templo. Então, eles limpavam, eles jogavam o resto de cinzas para fora do arraial, eles mantinham o lugar limpo, mantinham os talheres de prata e de bronze arrumados dentro do templo. Então, dentro da família havia essa economia, e eles eram exclusivamente sustentados pelas 11 outras tribos de Israel, sustentavam
ministério sacerdotal e levítico, porque eles eram dedicados exclusivamente ao templo, eles não poderiam fazer nenhuma outra coisa, foi o que Deus estabeleceu. Pois bem, o nome Abacuque, e eu sempre uso hebraico, agora eu sei que o pessoal fica fazendo piada disso, mas vocês sabem que a Bíblia, Antigo Testamento foi escrito em hebraico, né? Eu descobri esse negócio. Quer dizer, Felipe contou, né? Lá eu fui na Casa Viva visitar, o Felipe falou isso para mim. O pessoal fica zoando que eu cito o termo em hebraico, mas tudo bem. Mas o termo em hebraico, para o nome Abacuque, que é Mazor, significa abraçar, apertar. E aí você pergunta, por que esse nome, né, Abacuque? A gente não sabe se exatamente era o nome do profeta. Pode ser um nome atribuído ao profeta por aquilo que ele faz com Deus. Se você ler o livro de Abacuque, depois você pode essa semana ler, é um livro curtinho, Abacuque é o profeta que aperta Deus em oração, literalmente. Ele vai pressionando Deus, vai pressionando, perguntando, questionando. Por isso que o nome apertar, abraçar, esse é Abacuque. E ele é um profeta que surge num dos piores períodos da história de Judá, na história do povo de Israel. No trono de Judá, lembra que o reino está dividido, para quem fez teologia viva aí, aprendeu que Israel se divide em dois polos, norte e sul, há dois governos, há dois sacerdotes, há dois tudo, né? Cada lado é de uma maneira. E ao sul de Israel, em Judá, governava o rei Joaquim, que, segundo a Bíblia, foi um dos piores reis de Israel. Ele não é o pior sozinho. Havia uma sucessão de maus reis que praticavam injustiça, que praticavam violência, corrupção, crueldade. Naquele tempo, o pessoal sacerdotal que trabalhava com a religião estava misturado com o pessoal da política e eles faziam um jogo em que um beneficiava o outro. Obviamente que isso aqui é no tempo de Abacuque, né? Hoje isso aqui não acontece de maneira nenhuma. E Abacuque, ele está vendo uma situação muito terrível que vai acontecer. Ele é um profeta que está prevendo que, pelo fato do povo de Israel estar praticando a idolatria, a perversidade, caindo em todo tipo de injustiça, e quando a gente fala de injustiça aqui, a gente tem que tomar um cuidado, porque a nossa compreensão de injustiça é um pouco diferente do que era injustiça na Bíblia. Justiça na Bíblia, de Sedaká, é você cuidar do órfão, do pobre, da viúva e do estrangeiro. Deus havia estabelecido para a nação de Israel que eles deveriam cuidar dos fracos, daqueles que não poderiam cuidar de si mesmos, né? Isso era a prática da justiça, a prática da Sedaká. A injustiça é o oposto, é você piorar a situação dessas pessoas. Então, o profeta Abacuque está dizendo que, naquele período, os ímpios estavam prosperando às custas e à extorsão do pobre. Era gente que ganhava dinheiro com tigrinho. Era coach que ganhava dinheiro com mentira, falando que a pessoa vai viver uma vida extraordinária. E a pessoa dá tudo que tem e tudo que é, acreditando em promessa fácil, milagre extraordinário, coisas desse tipo, né? É o que o profeta Abacuque está denunciando. A opressão, o homicídio, a corrupção que acontecia. E diante desse estado de falência, de toda forma, que estava acontecendo em Judá, Deus cumpre o seu acordo na aliança. Lembre-se que isso aqui não está acontecendo porque Deus está com raiva do povo, como tem gente que interpreta a Bíblia dessa maneira. O povo estava pecando muito, Deus ficou chateado com o povo e Deus vai punir o povo. Na verdade, não. Deus faz um acordo, ele pega um documento, ele faz um contrato e ele fala o seguinte: olha, vocês querem viver comigo? Povo, queremos. Vocês querem viver as bênçãos que eu tenho para vocês? O povo, queremos. Então, é o seguinte, esse contrato tem bênçãos e maldições. Se vocês se mantiverem fiel a mim, não caírem na idolatria, não praticarem justiça, não praticarem todo tipo de corrupção, não matarem, não abandonarem o estrangeiro que chega na terra de vocês, se vocês cuidarem disso, vocês serão prósperos, abençoados. Se vocês começarem a praticar injustiça, corrupção, calamidade, matar uns aos outros, começar nessa, Deus fala o seguinte: eu vou sair fora desse contrato
e vocês vão ficar à mercê. Vocês serão amaldiçoados. O que Abacuque está mostrando é que Deus vai cumprir o acordo e vai trazer uma nação estrangeira, como era parte do contrato, que vai levar esse povo de volta para o cativeiro. Lembre-se que o povo de Israel saiu da escravidão no Egito. E Deus os libertou para viver na terra prometida, na terra de Canaã. O que Deus está dizendo é que se eles não cumprirem o contrato, eles vão voltar para o cativeiro. Ok? Agora, a grande pergunta é então, por que Abacuque é considerado um profeta? Se vocês conhecem minimamente a Bíblia, o profeta era aquele que dizia, assim diz o Senhor. Ele era uma boca de Deus, uma voz de Deus para o povo. Só que se você lê o profeta Abacuque, isso não aparece. Não aparece essa fórmula, assim diz o Senhor. Abacuque, ele não tem essa característica tradicional de um profeta. E é interessante que Abacuque é um profeta que ele faz uma coisa meio sacerdotal. No Antigo Testamento você tem o profeta que falava de Deus para o povo. E você tem um sacerdote que fala do povo para Deus. Essa era a estrutura básica dos ministérios lá do Antigo Testamento. Abacuque, ele fala com Deus sobre o povo. Deus responde. Ele fala de Deus com o povo. E ele fica nesse jogo, porque ele era sacerdote e profeta. Ok? Abacuque, ele é um profeta porque ele entra dentro daquela categoria que Jeremias fala, que o profeta é aquele que vive no conselho do Senhor para ver e ouvir a sua palavra. É importante eu dizer aqui que talvez você pense o seguinte, Herbert, tem profetas hoje como Abacuque, como Jeremias, como Isaías? Não mais. Então esses profetas que aparecem aí dizendo, Deus está trazendo uma calamidade sobre o Brasil, isso aí é papo de esquizofrênico, que tem que fazer análise. Porque não existe profecia. E isso está na própria Bíblia, eu não estou inventando. Jesus falou, o último profeta foi João Batista. A profecia foi até João Batista. E depois disso é anunciado o reino de Deus. Profetas como esses não existem. Mas Herbert, você tem profetas no Novo Testamento, dom de profecia, mas é completamente diferente. Dom de profecia não é ofício de profeta. Para você ter um exemplo, fazendo uma digressão aqui, o dom de profecia, ele é julgado pela comunidade. Paulo diz que 2 ou 3 profetizem e os demais julguem. O que é profecia no Novo Testamento? Isso que eu estou fazendo. Pregação pública. Isso é profecia. E é uma profecia em que não é a palavra final de Deus, de modo que a comunidade tem que julgar. O que eu estou falando é palavra de Deus? O que eu estou falando não é palavra de Deus? O que eu estou dizendo, essa coisa de Deus está me dizendo e você tem que obedecer, cara, foge disso, isso não tem nada a ver com a Bíblia. Profecia na Bíblia, nesses termos, vai até o último profeta, que é João Batista, segundo o próprio Jesus. Depois disso tem dom de profecia. E nesse sentido ele é julgado pela comunidade e não necessariamente precisa ser obedecido. Vou dar um exemplo. Tem um profeta no livro de Atos, chamado Ágapo, que ele chega para Paulo, tira o cinto, faz todo um teatro, diz assim, Paulo, não vai para tal lugar, senão você vai sofrer, vai apanhar, não sei o quê. Sabe o que Paulo faz? Vai para o lugar que ele mandou não ir. Simples assim. Por quê? Há uma diferença muito grande entre os profetas do Antigo Testamento e a profecia do Novo Testamento. Profecia no Novo Testamento é a comunicação da palavra, é a pregação pública da palavra. Por isso que 2 ou 3 e os demais julguem, ok? Pelo menos isso é o que está no livro de Corinto, né? Então, a grande pergunta é, Abacuque é um profeta que vai nos ensinar sobre essa virtude para a vida, que é a esperança. E por que eu escolhi Abacuque? Porque ele é um profeta, é um homem que vai ter que lidar com dramas muito reais para a gente, e mesmo assim se manter esperançoso, né? A pergunta, então, é como que nós podemos nutrir essa virtude da esperança pela oração. E aí eu quero trazer algumas respostas aqui. Primeiro, que diante da desesperança, diante de cenários caóticos, nós temos que aprender a orar. Quando nós lemos Abacuque 1:2, a gente vê uma coisa.
Abacuque acordava pela manhã. Eu ia falar ligava a televisão, mas eu não tenho nem televisão assim para ligar. Tenho uma que eu vejo lá, mas eu vivi acho que uns 10 anos sem televisão na minha casa. Então eu voltei a ter porque eu queria assistir Netflix nesses últimos 2 anos. Mas desde talvez 2009 que eu não tenho televisão. Só os últimos 2 anos que eu voltei a ter uma tela de televisão assim, né? E Abacuque ligava então o seu smartphone, abria lá o Insta Judá da época, a TV Judá da época, e a Bíblia diz que nas notícias da época só tinha calamidade e, pasmem, era uma sociedade altamente polarizada. Eles estavam completamente divididos, brigando. Aí você fala assim, Herbert, que maluquice é essa? Olha só, Abacuque 1, versos 2 e 3 diz assim: eu terei que ver essas maldades para sempre? Por que preciso assistir tanta opressão? Eu estou cercado de pessoas que discutem e brigam o tempo todo. E mais, o pessoal estava muito chateado com o judiciário da época, achando que a lei já não... O judiciário não fazia mais justiça. Abacuque diz no verso 4, a lei está amortecida e não se faz justiça nos tribunais. Os perversos são mais numerosos que os justos e, com isso, a justiça é corrompida. A gente acha que a gente muda muito, né? Nesse sentido, eu gosto muito do pensamento conservador, que diz que o ser humano muda muito pouco. A natureza humana mesmo, assim, a essência, ela é meio parecida, assim. A gente vai mudando artificialmente lei, formato, mas a natureza humana tende a certas coisas que se repetem independente da sociedade, da cultura, da lei, do país. E com isso eu não estou dizendo que nós não temos avanços significativos na sociedade, porque temos e muito. Mas a tendência é uma tendência meio perversa, né? E diante dessa calamidade toda, o que o profeta vai fazer, né? O profeta podia ficar indignado, com raiva, arrumar briga com todo mundo. E aqui tem uma coisa muito importante para nós, que Abacuque está vendo o cenário caótico e a Bíblia diz que o que ele vai fazer é falar com Deus, orar. Orar. Ele vai expor a sua indignação diante de Deus, vai brigar com Deus falando por quê. E aqui tem uma pergunta que você tem que responder no seu coração e na sua vida, que é: será que você já aprendeu a orar de verdade? A gente fala muito de oração, a gente fala que cristão tem que orar, tem que ler a Bíblia, mas será que você aprendeu a orar mesmo? Por exemplo, antes de tomar uma decisão, você faz o quê? Decide depois ora? Ou você fala com Deus primeiro? Ou você coloca Deus na sua vida de maneira séria, que você não só diz eu acredito em Deus, mas como participa Deus das suas decisões, da sua vida, das suas escolhas. Abacuque é o profeta que sabia que uma calamidade estava se aproximando. Ele leva as suas questões diante do seu Deus, do Senhor dos céus e da terra. Aprender a falar de Deus é muito legal. Eu tomei uma decisão já há um tempo que eu usei por um bom período de tempo minhas redes sociais, meu YouTube, para falar sobre religião e sobre fé. Mas assim como no período medieval, a coisa ficou tão pervertida de tudo que um grupo de pessoas chamado Padres do Deserto foram para o deserto, saíram das grandes capitais que estava lotada de religião e começaram a construir uma espiritualidade à parte. Eu falei, eu vou construir uma espiritualidade à parte desse mundo todo. Então, isso não porque eu sou melhor ou porque... É porque a coisa, quando fica muito confusa, eu acho que a gente precisa se afastar um pouco para o cenário ficar menos nebuloso, né? E eu acho que o mundo evangélico é um problemaço. É um problema para a fé em Jesus, é um problema... Eu, geralmente, quando me perguntam, eu não me apresento como evangélico e não por vergonha. Eu não me apresento como evangélico porque eu não me identifico mais com esse corpo coletivo, essa massa evangélica.
Eu acho que a espiritualidade de Jesus não tem nada a ver com religião. Jesus nunca fundou cristianismo nenhum, Jesus nunca fundou religião nenhuma, Jesus nunca fundou uma placa de igreja. Isso a gente faz para organizar a nossa vida comunitária. E tem que fazer o mínimo necessário para que a igreja, como diz Ariovaldo Ramos, seja o máximo possível. Mas Jesus nunca fundou nada disso. O líder do cristianismo não foi Jesus, né? Então a espiritualidade do evangelho, ela me ensina que essa espiritualidade é uma via de relação com Deus. É uma via em que eu me encontro com Deus, a gente conversa sobre as coisas. Eu vou tomar uma decisão, eu falo, Deus, eu tenho essa decisão aqui a tomar. O que você acha disso? Eu preciso ter clareza disso aqui, eu não estou conseguindo. O que você acha desse ponto aqui? Eu não estou conversando com Deus como alguém que simplesmente bota um freio de cavalo na boca e o que Deus falar, eu vou conversar com Deus. Abacuque é o profeta que questiona Deus. E eu adoro Abacuque por causa disso. Ele está diante do conselho do Senhor dizendo, Senhor, você não está vendo não o que está acontecendo aqui? Você não está vendo a calamidade toda? Você não está vendo que a Babilônia vai invadir, vai dar problema? Pois é, Abacuque fala com Deus de maneira séria. Por isso que eu acho que a vida cristã, ela não nasce primeiro aqui na cabeça. Ela nasce quando a gente aprende a se colocar de joelhos diante de Deus, a conversar com Deus, a orar. Enquanto isso, é só uma filosofia moral, uma discussão estética a respeito do bem e do mal, mas a vida com Deus, ela nasce da nossa relação com Deus. E a nossa relação com Deus nasce da nossa vida de oração. Então, ao invés de talvez só cair na murmuração e na reclamação ou na desesperança, a gente tem que aprender a orar. A orar. Então, e aí entra uma segunda questão, né? Orei. E aí? Aí entra o verso 5 a 11, que quando Abacuque ora, sabe o que acontece? Deus responde. Deus fala. O Deus que a gente acredita não é um ídolo. Ídolo. Tem boca, não fala, tem ouvido, não ouve, tem olho, não vê, tem mão e não toca. Deus não é um ídolo. E por não ser ídolo, ele é diferente da gente. Pensa diferente. Age diferente. A resposta que Deus dá para Abacuque não foi a que ele esperava. Deus responde a Abacuque que ele levantaria a Babilônia e a Babilônia levaria o povo de Israel, povo de Judá, mais especificamente, para o cativeiro. Aqui entra uma questão importante a respeito da vida de oração. Eu diria que a nossa vida de oração requer, e sempre vai precisar disso, muita paciência na nossa troca com Deus. Eu não acredito que o oposto, por exemplo, da oração é incredulidade. Eu acho que o oposto da oração é a pressa. O desejo de tudo ficar respondido rapidamente. A grande questão é que a gente vive numa sociedade extremamente acelerada, ansiosa. E tem gente que acha que a ansiedade é excesso de futuro. Na verdade, a ansiedade ela é resultado de conflitos pulsionais dentro da gente. Isso é ansiedade, o que causa angústia, né? Então, por exemplo, um bebê, ele fica ansioso quando ele não tem rotina, organização. Uma empresa deixa todo mundo ansioso quando perde a capacidade de autorregulação. Uma pessoa que fica ansiosa é uma pessoa que não consegue se organizar por ela mesma. Ou vai precisar de uma pessoa externa para fazer isso, ou ela vai precisar de alguma coisa que, na verdade, não organiza, ele ameniza sintomas que são os remédios. Remédio apazigua sintoma, mas não organiza a pessoa internamente. E aí o que a gente vê são pessoas com sono fragmentado, pessoas que não conseguem dormir, vive com taquicardia, olho tremendo, quando ela vê está tremendo, tensão muscular, acorda com a mandíbula parecendo que mordeu um pedaço de ferro de tão rígida e pesada que fica. A gente vai construindo esse tipo de sociedade
de essa aceleração excessiva na nossa cabeça, na nossa vida. E Abacuque ensina uma coisa para a gente, né? Ele, no capítulo 2, verso 1, ele fala o seguinte: eu subirei até a minha torre de vigia e ficarei de guarda. Ali esperarei para ver o que ele diz e que resposta dará a minha queixa. Abacuque tem uma queixa e ele fala, eu vou esperar para ver o que Deus vai responder. E a gente adora passar na frente de Deus. Gente, quantas vezes nesse processo aqui de plantação da Viva, eu falei para Deus, olha Deus, tem um monte de coisa acontecendo aqui, o que você acha disso aí? Dá o seu jeito, a igreja é sua, não é minha. Porque senão a gente pode achar que tudo na nossa vida gira em torno da força só do nosso braço. E, gente, a gente tem uma responsabilidade enorme, vocês sabem que eu já falei várias vezes, não acredito num Deus do Aladim que faz tudo pela gente, a gente fica deitado em berço esplêndido. Nós somos parceiros de Deus. Mas nessa parceria, nós também devemos aprender a esperar a resposta de Deus para as coisas. A andar conforme o que Deus está mostrando para a gente. E esse é um ponto importante porque a Bíblia, ela pode ser lida como um livro mágico, um livro perigoso. Abacuque está dizendo, eu vou permanecer aqui como uma sentinela, esperando a vontade de Deus, esperando a resposta de Deus, e eu não sei qual vai ser a resposta. A fé é isso. A fé não é garantia. A fé é confiança. Abacuque ora e ele não sabe o que Deus vai responder. Ele permanece esperando o que Deus vai responder. Isso nos leva, quando a gente fala de esperança, para um lugar um pouquinho mais profundo agora, que é quando a gente ora, a gente espera que Deus faça e cumpra o nosso pedido. Mas eu orei, por que Deus não fez o que eu quis? Eu pedi, eu falei. E aí, no mundo religioso, eu não vou falar só de evangélico, cristão, não. O mundo religioso funciona assim. A pessoa espera que a sua divindade se curve diante da sua vontade. Então, o que ela faz? Como uma criança birrenta, ela chora para tentar comover Deus. Ela chora, Senhor, olha o meu sofrimento, as minhas lágrimas, a minha dor. E a pessoa chora, esperando que as suas lágrimas comovam Deus de alguma coisa. Ou se não, aqueles mais rígidos assim, vão citar a Bíblia para Deus. Deus, está escrito na tua palavra, como está escrito. E aí ele vai usando a Bíblia contra Deus, para tentar convencer Deus de que, olha aqui a Bíblia, então você tem que cumprir o que está aqui. Essa mentalidade coloca Deus no banco assim, dos réus, e ele está dizendo o seguinte, aqui é o contrato. Só que quem lê a Bíblia assim não entendeu nada. Porque a mesma Bíblia pode dizer o seguinte, você quer cumprir a Bíblia mesmo, do jeito que você está falando? Então vamos fazer isso. Vamos ver se você aguenta esse negócio. Ninguém aguenta. E aí usa a Bíblia para tentar convencer Deus pela articulação dos argumentos. Gente, quantas vezes eu ouvi isso, meu Deus do céu. Senhor, porque está escrito, como diz a tua palavra, como... E aí a gente vai entrando numa neura de que ao citar a palavra, a Bíblia para Deus, Deus vai então se convencer. É isso que o diabo faz com Jesus, né? Mas está escrito. Se você pular do pináculo do templo, não está escrito que o Senhor dará ordem aos seus anjos ao seu respeito a fim de que te guardem? E Jesus fala, mas não tentarás o Senhor teu Deus. Usar a Bíblia contra Deus é uma das coisas que a gente adora fazer na nossa vida de oração. E aí entra um outro grupo mais moralista, né? Que vai tentar convencer Deus pelo desempenho moral. É aquela pessoa que fazia coisas que ela dizia, isso não posso fazer, e agora, para alcançar a bênção de Deus, ela fala, agora eu vou mudar. Tipo, 1 de janeiro é o dia que o planeta Terra fala assim, esse ano vai ser diferente. Esse ano eu vou ficar mais magro, mais bonito, mais forte, mais... Você pode fazer, se for um progresso na sua vida, estiver construindo isso, mas a gente adora fazer essas promessas de início de ano, né? E aí, nós também fazemos isso com Deus. Quando a gente quer provar para Deus que pelo nosso desempenho moral, ele tem que cumprir o meu desejo.
Agora o Senhor está vendo quanto eu estou me santificando, eu estou jejuando toda semana, eu estou lendo mais a Bíblia, eu estou orando mais, eu estou indo mais para a igreja, no meu carro só tem louvores agora. Tá vendo? Eu estou aqui cumprindo o rito moral. Pois é, essas lógicas de oração levam a gente para longe de Deus. Isso tudo não muda Deus em nada. E aí o que Abacuque vai ensinar para a gente é que esse desejo humano nosso, que Deus se converta à nossa vontade, ao nosso querer, ele é o nosso jeito de transformar Deus num ídolo. O que é o ídolo? O ídolo é quando Deus se torna a minha imagem e a minha semelhança. Isso é ídolo. Eu posso orar, falar Deus, Jesus, a palavra, e esse Deus que eu criei na minha imaginação é o meu ídolo. Jesus, Deus, Espírito Santo. O Deus que é, ele não se curva a nada disso. A gente espera que Deus cumpra os nossos desejos. Tinha até uma música antiga que diz assim: tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. Desempenho moral. Se eu, então, essa matemática, se então, geralmente fracassa com Deus. Inclusive, se nós formos olhar bem para a Bíblia, a pessoa mais perfeita não teve o sim, então. A gente espera que Deus cumpra a nossa vontade, o desejo do nosso coração. E Abacuque nos leva a uma compreensão de esperança que geralmente o nosso mundo não tem mais. O nosso mundo pensa esperança como otimismo barato. Eu tenho esperança. Na verdade, você é só um otimista. Eu espero que... Isso é bom, né? Não tem problema nenhum. A grande questão é que a esperança, ela precisa de um objeto, como a gente fala na filosofia, né? Objeto. Abacuque, ele tinha esperança que o povo de Israel fosse livrado da Babilônia. A esperança dele era essa, inclusive ele fosse livrado. O objeto da esperança de Abacuque, enquanto ele vai falando com Deus, muda. E ele para de esperar que Deus livre ele daquela situação e ele começa a colocar a sua esperança em quem Deus é, independente do que aconteça. Quando a minha esperança está baseada numa expectativa, no otimismo do que eu quero que aconteça, ainda não é esperança. Porque Deus não mudou a sua vontade. Quem mudou foi quem orou, foi o Abacuque. E aquele que tinha uma expectativa se conformou à vontade de Deus. Então o profeta que começa indignado, brigando com Deus, ele termina prostrado. E o capítulo 3, verso 16, o profeta diz assim: eu estremeci por dentro quando eu vi isso. Ouvi o quê? Deus falando: eu vou mandar uma nação estrangeira, a Babilônia, para levar vocês para o cativeiro. Ele fala: eu estremeci por dentro. Sabe aquela situação de medo que tua barriga assim treme? É o que ele está dizendo: eu estremeci por dentro. Meus lábios tremeram de medo. As minhas pernas vacilaram. Eu não sei se você já passou por uma situação de tamanho medo que parece que você vai cair no chão, você não tem força. Mas ele fala: esperarei em silêncio pelo dia em que a calamidade virá sobre nossos invasores. Enfim, entendeu, né? E aí você fala assim: Herbert, mas tudo que você falou nos coloca diante de uma desesperança. Porque o que esperar? Bom, Abacuque começa perguntando: Senhor, você está me ouvindo aí? Eu estou orando, parece que nada acontece. E ele termina com um dos salmos mais bonitos da Bíblia, que é o capítulo 3. Tem gente que pinça o capítulo 3 e esquece do resto que está acontecendo. O capítulo 3 é a consequência de tudo que está acontecendo.
O que acontece de fato é que no dia 18 de julho de 586 a.C., o imperador da Babilônia, Nabucodonosor, invade Judá, destrói o templo e leva todo mundo para o cativeiro da Babilônia. E o povo, então, fica no cativeiro até Israel ser destruído na guerra de Massá, lá em 70, e eles são dispersos. Nesse ponto, a gente pode olhar e falar assim, parece que Deus abandonou, virou o caos, não tem esperança aí. E aí Abacuque ensina uma coisa pra gente maravilhosa, e eu vou ler esses versos aqui, se vocês puderem me acompanhar. Abacuque 3, do 16 ao 19. A gente vai ler o trecho que eu acabei de ler. Ele diz assim, ó. Estremeci por dentro quando ouvi isso. Meus lábios tremeram de medo, minhas pernas vacilaram e tremi de terror. Esperei em silêncio pelo dia em que a calamidade virá sobre os nossos invasores. E aí, verso 17, ele coloca o fundamento da esperança dele. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira, ainda que a colheita de azeitonas não dê nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios. Isso não tem nada a ver, mas eu pensei quando eu estava lendo isso aqui, que Abacuque é um profeta carioca, ele fala ainda. Não sei se vocês vão pegar essa referência ridícula. Mas basicamente, ele usar 3 vezes a expressão ainda, era uma expressão de confirmação. Por exemplo, os judeus, quando querem confirmar alguma coisa, eles usam essa repetição tríplice, né? Santo, santo, santo. Amém, amém, amém. Essas expressões são de uma confirmação. O que Abacuque está dizendo é, mesmo que de fato isso tudo se confirme, aí o verso 18. Mesmo assim, me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ele tira a fonte de esperança dele, de que a realidade mude, e ele coloca a fonte de esperança dele em quem Deus é. Isso daqui é a verdadeira esperança bíblica. É quando o livro de Romanos diz o Deus da esperança. É eu tirar a minha esperança das coisas que podem acontecer e colocar o meu coração somente em Deus. Em outras palavras, é o primeiro e o maior mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. É eu colocar o meu coração de maneira tão radical em Deus que qualquer coisa que aconteça não me tira desse lugar. Mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é minha força, Ele torna meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. O que Abacuque faz no final do livro é dizer o seguinte: a calamidade pode tomar meu coração. A realidade pode mudar. Mas se o meu coração está em Deus, eu experimento uma coisa que é rara de acontecer. É transcender. É eu não olhar para a realidade como o fim último da minha história. É eu parar de acreditar que o que me acomete é bênção ou não. Eu parar de viver a vida a partir desse binarismo. Coisas boas aconteceram, Deus está comigo. Coisas ruins me aconteceram, Deus não está comigo. Bem me quer, mal me quer. O que importa na vida é se nós estamos em Deus. Abacuque termina não convertendo Deus do seu desejo, mas se convertendo para Deus. Isso é a verdadeira conversão. Quando as coisas não estão mais determinadas, ou a minha vida de fé não está mais determinada pelas circunstâncias da minha vida. Ainda que qualquer coisa aconteça,
Ainda que as coisas mudem, ainda que tudo pareça desabar, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, porque Ele torna meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Esse tipo de fé, meu irmão, ninguém te derruba. Não tem diabo, não tem gente, não tem ninguém. Porque é uma fé realmente inabalável. É desse tipo de fé que nós precisamos. E é desse tipo de esperança que nós precisamos. Uma esperança que só se resume a essa vida, como diz o apóstolo Paulo, faz da gente pessoa miserável. Mas uma esperança que está colocada em quem Deus é, faz a gente viver essa vida, como ele diz, né? Em lugares altos. Não é acima das pessoas, mas é uma vida realmente de esperança. Porque independente do que aconteça, eu estou em Deus. O que pode me tirar disso? Absolutamente nada. Então que Deus nos ajude a ter essa virtude da esperança. De verdade. E não de um otimismo barato, de uma religiosidade vazia, mas de uma esperança em Deus. Ou, em outras palavras, amar a Deus sobre todas as coisas. E ter nele a nossa fonte de vida, de alegria e de satisfação. Vamos cantar mais uma e terminar?